E se tudo o que te ensinaram sobre a morte estiver errado? A maioria das pessoas acredita que tudo acaba com o último suspiro. Mas os manuscritos ancestrais contam uma história completamente diferente. Segundo eles, os primeiros 49 dias pós-morte são uma jornada intensa, cheia de testes e revelações que determinam se a alma será libertada ou arrastada de volta à roda das reencarnações. E o mais assustador? A maioria falha nesse processo sem nem perceber. Poucos sabem, mas existe um conhecimento perdido que explica em detalhes o que acontece nesse período crítico. O livro tibetano dos mortos descreve cada fase dessa travessia e revela como a consciência passa por desafios que parecem tirados de um sonho ou de um pesadelo. Mas a grande questão é, por que ninguém fala sobre isso? Por que esse segredo foi apagado da história? Há algo que querem que você não descubra? Se você pensa que a morte é um ponto final, este vídeo vai mudar completamente sua visão. Mas antes de continuar, confira se já está inscrito no canal, porque teremos muitos vídeos como esse, revelando segredos que poucos conhecem. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar tudo o que você achava que sabia sobre a vida e a morte. A morte sempre foi vista como um ponto final, mas os antigos sabiam que ela era apenas uma porta. O manuscrito tibetano, conhecido como o Livro dos Mortos, descreve um caminho desconhecido pela maioria, uma jornada de 49 dias pós-morte, onde a alma enfrenta desafios que determinam se encontrará a libertação ou será puxada de volta à roda do renascimento. Imagine uma travessia cheia de encruzilhadas, onde cada escolha define o destino final. Os ancestrais que estudaram esse processo deixaram instruções detalhadas para aqueles que querem entender o que realmente acontece quando o coração para de bater. Nos primeiros instantes após a morte, a consciência se vê solta, sem corpo, sem peso, mas ainda apegada à existência terrena. Esse é o momento mais crítico. Se a pessoa passou a vida agarrada ao mundo material, pode se desesperar e perder a chance de escapar do ciclo. No entanto, aqueles que se prepararam, que estudaram esses manuscritos antigos e treinaram a mente para o desapego, têm a oportunidade de enxergar a verdade. Eles percebem que não há motivo para medo, porque a morte não é um fim, mas um início. Uma transição para algo maior, desconhecido para quem vive apenas no mundo físico. O que poucos sabem é que essa jornada pode ser influenciada pela forma como alguém viveu. Pense em pessoas que se dedicam a práticas espirituais, como meditação, introspecção e estudo dos textos sagrados. Esses indivíduos não encaram a morte como um abismo aterrorizante, mas como um processo natural. O que acontece depois não depende de um julgamento externo, mas da própria consciência. E é aqui que surge o primeiro grande desafio da alma, o encontro com a luz clara da realidade. Nos primeiros momentos pós-morte, algo surpreendente acontece. A alma, agora livre do corpo, se depara com uma luz intensa, tão brilhante que parece impossível de olhar diretamente. Esse fenômeno é descrito nos antigos manuscritos como a luz clara da realidade, a verdade absoluta. Se a pessoa simplesmente se entregar a essa luz, poderá escapar do ciclo de reencarnações para sempre. Mas aqui está o problema. A maioria não está preparada. O medo toma conta. O apego à identidade terrena ainda é forte, e como reflexo disso, muitos desviam o olhar, perdendo a única chance de libertação verdadeira. Esse medo não surge do nada. Ele é construído ao longo da vida, reforçado por crenças que nos fazem ver a morte como algo assustador e desconhecido.
Os ancestrais que deixaram esse conhecimento registrado sabiam que a mente humana cria barreiras contra aquilo que não compreende. Em vez de aceitar a luz, a alma tenta se agarrar ao que conhece, buscando formas, sons e memórias familiares. Mas essa resistência tem um preço. Aquele que rejeita a luz acaba entrando numa fase bem mais complexa da jornada pós-morte. Uma fase onde ilusões começam a tomar conta da percepção. Imagine um viajante que encontra um portal para um mundo perfeito, mas, ao invés de atravessá-lo, ele recua, achando que é um truque. Esse viajante, perdido em suas próprias dúvidas, começa a ver sombras e reflexos distorcidos do que deixou para trás. E é assim que muitos se perdem nesse processo, sendo tragados de volta ao jogo da existência. Mas o que exatamente são essas ilusões? De onde elas vêm? Assim que a alma recusa a luz clara da realidade, o que antes era uma experiência de pura verdade começa a se fragmentar. A mente, ainda carregada de memórias da vida terrena, projeta imagens familiares. São rostos conhecidos, vozes queridas chamando pelo nome. Até mesmo figuras religiosas aparecem, como se estivessem ali para guiar o espírito. Mas essa é a grande armadilha. Os manuscritos antigos alertam que tudo isso são criações da própria mente. Ilusões que servem apenas para manter a alma presa ao que já passou. O problema? A maioria acredita no que vê. É um mecanismo semelhante ao que acontece nos sonhos. Quando alguém sonha, acredita que aquilo é real até que desperta. No estado pós-morte é quase a mesma coisa, mas há uma diferença. Aqui, a confusão pode durar muito mais tempo. O que a alma enxerga é apenas um reflexo dos seus próprios desejos, medos e crenças. Se em vida uma pessoa foi muito apegada à família, pode vê-los chamando por ela. Se foi devota de uma religião, pode ver deuses e anjos. Mas tudo isso não passa de projeção da própria consciência. Os ancestrais entendiam isso bem e nos deixaram avisos claros. Não confie no que parece real nesse momento. É como se a alma estivesse num grande teatro, onde cada cena foi escrita pelas suas experiências passadas. Mas se não perceber que está dentro dessa ilusão, logo será arrastada para o próximo estágio, um lugar onde tudo se torna ainda mais caótico e confuso. Porque depois das ilusões sutis, vem algo ainda mais desafiador: o bardo, o reino entre vidas. Quando a alma se prende às ilusões da mente, ela se vê lançada num estado ainda mais instável, o bardo, um espaço pós-morte descrito nos antigos manuscritos como um reino entre vidas. Aqui, tudo é fluido e imprevisível, como um sonho lúcido sem controle. A alma ainda não percebe que morreu, e suas emoções moldam a realidade ao seu redor. Se sente medo, vê sombras ameaçadoras. Se sente apego, revive cenas do passado. Tudo é reflexo de sua própria consciência. Os ancestrais que estudaram essa jornada nos alertaram. O bardo pode ser uma chance de despertar ou um labirinto sem saída. Dentro desse espaço, a alma vagueia sem direção, revivendo memórias e desejos como se fossem reais. Imagine alguém que passou a vida obcecado por riqueza. No bardo, essa pessoa pode ver pilhas de ouro à sua frente, mas sempre que tenta pegá-las, elas desaparecem. Outra pessoa, que viveu cheia de culpa, pode reviver seus piores momentos, como se estivesse presa a um ciclo de arrependimento eterno. Não há um céu ou inferno nesse processo, apenas a alma interagindo com suas próprias projeções. É como um espelho infinito, onde tudo que se reflete é o que a pessoa carregou dentro de si em vida. Mas há algo ainda mais intrigante. Algumas almas conseguem perceber que estão presas nesse estado e tentam escapar. Elas sentem que há algo além,
que essa não pode ser a realidade final. No entanto, nesse momento, um novo teste surge, porque o bardo não é apenas um lugar de memórias, é um espaço onde forças sutis começam a se manifestar. Seriam elas guias benevolentes ou apenas ilusões mais profundas, prestes a se transformar em algo muito mais aterrorizante? No meio do caos do bardo, algo inesperado acontece. A alma, perdida entre memórias e desejos, começa a perceber a presença de seres misteriosos. No início, eles parecem benevolentes, figuras luminosas, mestres espirituais, talvez até ancestrais familiares que oferecem ajuda. Os manuscritos tibetanos descrevem esse momento como uma grande oportunidade. Se a alma reconhecer que essas aparições são apenas reflexos da própria mente, pode escapar da roda do renascimento. Mas se hesitar, se duvidar, algo sinistro acontece. Essas formas começam a se transformar, e o que era luz vira sombra. As figuras que antes pareciam guias amorosos se tornam aterrorizantes. Deuses vingativos, demônios gigantes, rostos distorcidos que gritam e perseguem a alma sem piedade. Mas aqui está a chave. Nada disso é real. São apenas manifestações dos medos mais profundos da consciência. Se a alma fugir ou lutar, se perderá ainda mais na ilusão. Mas se permanecer imóvel, sem reagir, algo incrível pode acontecer. Tudo desaparece. Os ancestrais deixaram esse ensinamento nos textos antigos, mas quem em vida nunca treinou sua mente para reconhecer ilusões, dificilmente conseguirá superar esse teste. É o mesmo princípio dos pesadelos. Se você percebe que está sonhando e se recusa a ter medo, o monstro some. Mas quantas pessoas têm essa clareza quando mais precisam? No pós-morte, a lógica é a mesma. Quem aprendeu a lidar com o medo, quem treinou a mente para não cair na ilusão, consegue passar por essa fase. Mas para quem não consegue, o destino já está traçado. Um confronto inevitável com tudo o que fez em vida. Porque depois do terror vem o julgamento, mas não por uma força externa, e sim por si mesmo. Após enfrentar os testes do bardo, a alma passa por algo ainda mais intenso, a revisão da vida. Diferente do que muitos imaginam, não há um juiz, um Deus ou uma entidade impondo sentenças. O que acontece é muito mais profundo. A própria consciência revive cada momento vivido, sentindo na pele tudo o que causou aos outros. Se trouxe alegria a alguém, sente essa alegria como se fosse sua. Mas se feriu alguém, experimenta essa dor na mesma intensidade. Os manuscritos tibetanos descrevem esse processo como um espelho perfeito, onde não há como mentir ou se esconder. É um choque brutal para muitas almas. Alguém que passou a vida ignorando os sentimentos alheios pode se ver inundado por um turbilhão de emoções que nunca havia considerado. Um tirano sente a opressão que impôs. Um traidor experimenta a dor da desconfiança que plantou. Os ancestrais sabiam que essa experiência é decisiva para o que vem depois. Quem aceita o que vê, aprende e libera o peso do passado pode seguir adiante. Mas quem se prende ao arrependimento ou à culpa profunda, inevitavelmente será puxado de volta para o ciclo de renascimentos. Pense nisso como um grande balanço existencial. Se a vida foi marcada por ações positivas e uma mente desperta, a alma pode ter clareza para seguir rumo à libertação. Mas se apegou-se a vícios, raiva e orgulho, pode acabar se condenando. O curioso é que essa revisão não tem um tempo fixo. Para algumas almas parece um instante, para outras pode parecer uma eternidade. Mas quando finalmente termina, resta apenas uma pergunta. A alma aceitará o que viu e seguirá livre, ou se prenderá às próprias sombras e será puxada para mais uma vida.
Aqui está uma verdade surpreendente que poucos conhecem. Ninguém impõe um destino à alma pós-morte. Não há um tribunal celestial, um Deus enfurecido ou um carrasco cósmico. O único juiz nesse processo é a própria consciência. Após a revisão da vida, a alma sente de forma crua e inescapável o peso de cada escolha que fez. Se viveu uma vida de culpa, medo e arrependimento, será sugada de volta a um ciclo de sofrimento. Mas se conseguiu alcançar clareza e aceitação, pode seguir em direção à libertação. Os manuscritos antigos sempre foram claros sobre isso. O verdadeiro castigo ou recompensa vem de dentro. Isso explica por que algumas almas reencarnam rapidamente, enquanto outras parecem desaparecer, transcendendo esse ciclo. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira sentindo remorso por algo que fez. Ao morrer, essa culpa se intensifica, ao ponto de ser insuportável. Como um ímã, ela se atrai para uma nova vida, onde de alguma forma terá que lidar com isso de novo. Por outro lado, alguém que desenvolveu sabedoria e compreensão pode perceber que o passado já passou. E essa simples percepção pode ser a chave para escapar. Os ancestrais nos ensinaram que o verdadeiro inferno ou paraíso não está em um lugar, mas no estado da mente no momento da morte. Se tudo isso for verdade, então a pergunta se torna inevitável. Como alguém pode se preparar para esse momento? Como garantir que no instante final a consciência não seja esmagada pelo peso do que viveu? A resposta não está em rezas ou rituais vazios, mas em algo muito mais poderoso, o treino da mente. Porque no fim, o que define o destino de uma alma não é o que ela fez, mas como ela enxerga suas próprias ações. E é nesse ponto que surge a última grande escolha: aceitar a libertação ou ser arrastado de volta ao ciclo de vidas. No final dos 49 dias pós-morte, a alma se vê diante da decisão mais importante de sua existência: seguir livre ou voltar à roda das reencarnações. Esse momento é descrito nos antigos manuscritos como o teste final. Se a consciência tiver sido treinada para desapegar, para reconhecer as ilusões do ego e do mundo material, poderá escapar do ciclo. Mas se ainda estiver presa a desejos, apegos e medos, será puxada de volta para uma nova vida, onde enfrentará tudo novamente. Os ancestrais sabiam que esse processo não é uma punição, mas uma consequência natural daquilo que a mente carrega. Imagine alguém que passou a vida obcecado por poder. No instante da morte, essa obsessão não desaparece, ela se intensifica. Esse desejo pode arrastá-lo para uma nova vida onde, de alguma forma, buscará recuperar esse poder. Da mesma forma, uma pessoa que viveu com compaixão e sabedoria pode, no momento final, perceber que não há mais nada que aprenda aqui. Essa clareza pode levá-la à libertação. A questão é que quase ninguém se prepara para essa escolha, e sem preparação, a maioria repete os mesmos erros, renascendo com os mesmos padrões, vivendo as mesmas dores, sem lembrar da última jornada. Mas há um segredo que poucos conhecem, algo que os ancestrais deixaram registrado nos ensinamentos mais ocultos. Existe um caminho para sair dessa roda sem precisar esperar a morte: treinar a mente enquanto ainda se está vivo. Esse é o verdadeiro propósito das práticas espirituais profundas. Não para fazer o bem ou ser uma pessoa melhor, mas para ter consciência suficiente para, no momento decisivo, enxergar a verdade. E se isso é possível, então por que a maioria das pessoas sequer sabe dessa realidade? Talvez porque o mundo moderno esteja projetado exatamente para que ninguém perceba. Se há uma única forma de escapar da roda de reencarnações, ela não está em dogmas, templos ou rituais, está na própria consciência.
Os manuscritos tibetanos e diversos textos sagrados ensinam que, para reconhecer as ilusões após a morte, é preciso primeiro reconhecê-las em vida. Isso significa treinar a mente para ver além dos desejos, das emoções passageiras e das distrações constantes. É o mesmo princípio dos sonhos lúcidos. Quem percebe que está sonhando pode controlar o sonho. Da mesma forma, quem percebe a ilusão no pós-morte pode escapar dela. Os ancestrais sempre souberam disso, mas essa verdade foi sendo obscurecida ao longo do tempo. Treinar a consciência não é algo místico ou inalcançável, é um processo prático. Meditação, introspecção, estudo de textos antigos e a busca por clareza mental são ferramentas que permitem que a mente se fortaleça antes do grande momento da transição. Imagine alguém que nunca treinou sua atenção tentando se manter calmo no meio de um terremoto. Impossível, certo? O mesmo acontece pós-morte. Sem preparo, a alma entra em pânico, se apega às ilusões e perde a chance de libertação. Mas quem treinou a mente para reconhecer a verdade pode passar pelo processo com plena lucidez. O problema é que a sociedade moderna faz de tudo para impedir esse tipo de preparo. Desde cedo, somos ensinados a focar apenas na matéria, no consumo, no entretenimento. O que mantém a alma presa à roda de reencarnações não é um castigo divino, mas um sistema projetado para que ninguém perceba que está preso. Quem controla esse sistema? Quem tem interesse em manter as pessoas cegas para esse conhecimento? Essa é uma pergunta que poucos fazem, mas que pode revelar um dos maiores segredos ocultos da humanidade. Se a chave para escapar da roda das reencarnações está na consciência, por que quase ninguém fala sobre isso? A resposta é simples. O mundo moderno foi projetado para manter as pessoas distraídas. Os manuscritos antigos alertavam que, quanto mais uma civilização se afastasse da espiritualidade verdadeira, mais as almas ficariam presas ao ciclo pós-morte. Os ancestrais sabiam que uma mente ocupada demais com desejos, consumo e medo não teria clareza suficiente para perceber a verdade no momento decisivo. O sistema atual nos mantém exatamente assim, focados no externo, sem tempo para olhar para dentro. Religiões organizadas falam sobre vida após a morte, mas raramente ensinam como escapar dela. Governos criam rotinas exaustivas, impedindo que as pessoas tenham tempo para refletir sobre sua própria existência. O entretenimento foi transformado em uma ferramenta de distração constante. Você já percebeu como estamos sempre cercados por algo que nos mantém ocupados? Notícias, redes sociais, consumo desenfreado, tudo é feito para evitar o silêncio. Porque no silêncio, a verdade começa a emergir. No silêncio, a pessoa pode lembrar que a realidade não é apenas essa, que existe algo além, algo que sempre foi ocultado. O mais irônico é que esse conhecimento nunca esteve realmente perdido. Ele sempre esteve nos textos antigos, nos manuscritos esquecidos, nos ensinamentos dos verdadeiros mestres. Mas a pergunta é: quantos realmente estão dispostos a buscar esse conhecimento? Quantos conseguem se desligar das distrações o suficiente para enxergar a realidade? A maioria seguirá o fluxo sem perceber que está presa. Mas para aqueles que começam a despertar, um novo caminho se abre e talvez, apenas talvez, esse seja o primeiro passo para escapar do ciclo de renascimentos. Se tudo isso for verdade, então surge uma pergunta inevitável. Você está realmente preparado para o que acontece após a morte? A maioria das pessoas passa a vida sem nem ao menos considerar essa questão. E por isso, quando o momento chega, são tragadas pelas ilusões e presas à roda das reencarnações. Mas será que existe uma forma de escapar desse ciclo? Será que o que fazemos em vida pode determinar nosso destino após a morte?
Quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que a sociedade moderna nos mantém distraídos de propósito para que nunca descubramos esse conhecimento? Se esse vídeo te fez refletir, não pare por aqui. Na tela tem outro conteúdo que vai expandir ainda mais a sua visão sobre os mistérios da existência. Clique agora para assistir e continue essa jornada de descobertas. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade antes que seja tarde demais.